Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos a fechar agora este terceiro trimestre do ano de 2021, a lição de número 13, o cativeiro de Judá. O texto áureo da nossa lição está em Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, e o versículo 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Mostra nesse texto o limite de Deus atingido pelos pecados do povo de Judá, e assim culminou com o final, o cativeiro, a queda do reinado do sul, a exemplo do que havia acontecido no reino do norte. E a verdade prática que é muito mais, ela vai além do que diz, do que trata a nossa revista. É uma verdade prática muito forte. E ela diz o seguinte: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. É forte, é o que Salomão escreve no livro de Eclesiastes. Salomão escreve lá em Eclesiastes, dizendo, quando ele aconselha o jovem: anda pelo caminho do teu coração, anda pelas vistas dos teus olhos, faça tudo o que vier para fazer, saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. É isso que está reportado aqui nesta verdade prática, nesta lição número 13. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles é o declínio espiritual de Judá. 2, a obstinação de Zedequias e a sua queda. E no final, Jerusalém é cercada e levada cativa. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver o declínio espiritual de Judá. Isso que acontece, ou melhor, o que veio a acontecer com o reino de Judá, seguiu o mesmo caminho de uma tragédia anunciada pelos profetas, a exemplo do que aconteceu no reino do norte. Como vimos na última lição, quando Josias ele manda reformar o templo e encontra ali o livro da lei. Ele vai em busca da profetisa Uda e ela diz que o limite de Deus havia chegado. No entanto, os olhos de Josias, que foi um excelente rei, que se converteu verdadeiramente ao Senhor, Deus o poupou de presenciar com seus olhos aquele mal, o juízo que haveria de vir. E nós começamos a ver que desde Salomão, porque nós observamos na lição passada que até mesmo aquilo que Salomão havia construído para Asdote, para Astarote, nós vemos aqui que Josias, ele derrubou aqueles altares. No entanto, o limite de Deus já havia chegado. E houve pelo menos 7 pecados. Aqui a nossa revista lista pelo menos 7 pecados que foram cruciais, os degraus para a queda do reino do sul. O primeiro deles foi a idolatria, introduzida por Salomão. Depois nós encontramos o derramamento de sangue inocente, assim como Acabe, ele fez no reino do norte, ele matou pessoas inocentes, como o caso de Nabote. Nós vemos aqui no reino do sul, não foi diferente, com a morte de Zacarias, filho de Joiada, pelo então rei Joás, que não considerou, não foi grato, não reconheceu os benefícios de Joiada para que ele pudesse chegar à condição de rei.
E nós vemos aqui que ele derrama sangue inocente. Vemos também que houve o quê? Cometeram todo tipo de corrupção e de injustiça social. Todo tipo de corrupção, que foi o 4, injustiça social, o 5º pecado, 5ª coisa trazida. E nessa questão aqui nós vamos ver lá em Abacuque, né? No capítulo 1, versículo 2 a 4, onde a justiça ela não sai, quando sai, ela sai pervertida. Corrompe-se o juízo, corrompe-se a justiça não se manifesta, porque havia corrupção dos juízes, né? E ali o profeta, ele clamava a Deus, ele dizia, eu clamo, e no entanto, não havia resposta ao seu clamor. Nós encontramos ainda, não observaram o descanso sabático, que Deus havia dado para que no 7º ano, haveria de descansar um ano, para que era chamado o ano sabático. Neste ano sabático era onde os escravos eram libertados, eram trazidos de volta para o seio da sua casa, para o seio da sua família, porque Deus havia dado limites no ano do jubileu quanto às propriedades rurais. As propriedades rurais, elas que eram vendidas por causa de má administração e que a pessoa precisava vender ali a sua terra, ela era recuperada para a família no ano do jubileu. Deus dizia assim, vocês não venderão a terra, mas sim as colheitas que faltam para o ano do jubileu. São estas colheitas que serão vendidas, porque a terra é minha. O Senhor dizendo ao povo de Israel. E no tocante à escravatura de pessoas, o Senhor dizia o seguinte, que durante a pessoa era levada cativa, mas no ano sabático, no 7º ano, aquela pessoa voltaria para o seio da família. Se ele entrou sozinho ele voltaria. Agora, se o seu Senhor lhe tivesse dado uma esposa, ele gerado filhos, ele dizia, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos e não quero deixá-los. Então ele tinha a sua orelha furada com uma sovela, e o seu dono o trataria como filho da casa, e não mais como escravo. E no que nós observamos é que o povo de Judá não observou essa determinação de Deus. Eles não observaram, não guardaram o ano sabático e ainda mataram muitos dos profetas. Profetas foram mortos, assim como lá no Reino do Norte, quando eles tentaram matar vários profetas, e ali de fato mataram os profetas, que Obadias escondeu de 50 em 50 para que Jezabel não os matasse. No Reino do Sul não foi diferente. Nós vemos aqui que na sequência, nós vemos que Urias, um profeta, ele entrega uma mensagem, ele foge para o Egito, mas lá no Egito, o rei Joaquim manda ele em busca de Urias no Egito, traz ele de volta e pega e mata a Urias. Mas a Bíblia diz que eles não mataram a Jeremias e nem a Abacuque, ou melhor, a Baruque, porque o Senhor os havia escondido. Nós vimos ainda que vários profetas se reuniram e apresentaram aos príncipes a Jeremias para que o matasse. E Jeremias diz o seguinte: se vocês me matarem, saiba que eu não cometi pecado algum, e sangue inocente vocês estarão derramando, e Deus cobrará de vocês. Aí os príncipes temeram e disseram: nós não o mataremos, ele não é digno de morte, porque a sua palavra foi palavra do Senhor entregue para nós. Dentro desse contexto, esses 7 pontos foram marcantes e determinantes para a queda do Reino do Sul. E Deus, neste período, é que nós podemos ver o aparecimento de 3 grandes profetas. Nós vemos o aparecimento do profeta Jeremias. Jeremias,
que ele profetizou nos dias de Josias. Aqui nós podemos encontrar, aqui no primeiro livro, ou melhor, no primeiro capítulo de Jeremias, nós vamos encontrar palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Paremos aqui. Quem foi esse Ilquias? Ilquias era sumo sacerdote. E esse Ilquias era o sumo sacerdote que foi aquele que achou o livro da lei na casa do Senhor. Foi o pai de Jeremias. Foi ele que encontrou o livro da lei nos tempos de Josias. E se nós observarmos na linhagem que nós vamos encontrar lá em Crônicas e também em Esdras, nós vamos ver que Esdras era bisneto de Ilquias. Era bisneto de Ilquias. Então, havia assim, há uma ligação direta entre Ilquias, Jeremias e o sacerdote Esdras, que foi aquele que organizou todo o Antigo Testamento e que escreveu, segundo o livro primeiro e segundo livro de Crônicas, foram escritos por Esdras. Esdras era sacerdote, escriba e foi todo o compilador de toda a profecia dos escritos judaicos do Antigo Testamento, foi organizado por Esdras. Depois de Moisés, Esdras foi o maior escritor do povo de Israel, escritor bíblico, que nós podemos fazer referência, foi Esdras. E aqui palavras de, fecho parêntese, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote era uma cidade sacerdotal, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, o profeta Jeremias foi aquele que Deus levantou, que nós vamos ver aqui no versículo 5, que o Senhor diz assim: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre te consagrei, e te dei as nações por profeta. Jeremias foi escolhido desde o ventre materno para ser profeta. E neste tempo da queda de Judá, é que nós vamos ver a manifestação do ministério profético de Jeremias. Logo que nós podemos observar que após a morte de Josias, então o reino do sul, ele começou numa espiral de descida, e foi caindo, e foi caindo, e foi caindo, porque logo após a morte de Josias, que ele foi combater a faraó Neco, Neco disse: olha, não venha que eu não saio contra ti, rei de Judá, mas eu estou indo para uma batalha que o Senhor me enviou. Mas mesmo assim ele disfarçou, foi para a guerra, e ali Josias pereceu. Se bem que Josias, ele até não ouviu, porque era propósito de Deus matá-lo, tirá-lo, para que a ira de Deus descesse então sobre o reino do sul, sobre Judá. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei de Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome de Eliaquim para Jeoiaquim. E mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e o levou para o Egito. E esse Jeoiaquim, ele reina em Jerusalém por 11 anos. E reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas aí o que acontece? Nabucodonosor sobe contra Jerusalém. E no ano 609, Jerusalém é cercada pelo exército babilônio. E no ano 606 é levado a primeira leva para a Babilônia.
é levada a primeira leva para Babilônia, no ano 606. E neste grupo de pessoas que fora levado à Babilônia, foi levado os príncipes, os filhos dos nobres, pessoas que tinham habilidade na escrita, na fala, para servirem no palácio de Babilônia. E dentre esses estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E Daniel, então, foi o que se destaca dentre esses cativos de Judá, que foi aqui houve a queda do império do reino de Judá. Houve a queda. Por quê? Porque eles perderam o domínio. Quando o faraó subjugou e colocou para que pagasse, o tornou vassalo do reino do seu reino, do seu império, mas o domínio ainda estava no comando do rei de Judá. Mas agora, quando Nabucodonosor chega, ele tira esse comando. Ele tira este comando e estabelece ali o seu comando agora em Jerusalém. E Jerusalém já não era mais do império, já não pertencia mais a Judá, mas ao imperador de Babilônia, a Nabucodonosor. Mas segue-se as batalhas, e no ano 597 a outra leva de judeus são levados para a Babilônia. Foi levado os carpinteiros, os ferreiros, aquelas pessoas que possuíam algum ofício, e dentre esses fora levado o sacerdote, o que tinha, na linhagem sacerdotal, a Ezequiel. Ezequiel fora levado cativo em 597, a segunda leva de judeus levado para a Babilônia. E por fim a queda, em 586, a queda final, porque Zedequias se rebela contra o rei de Babilônia. E aí entra então as profecias de Jeremias. Jeremias, então, Deus levanta a Jeremias, e Jeremias começa a profetizar e a trazer ensinamento para o povo de Judá, palavra profética, a palavra de Deus, para que o povo se arrependesse. E Jeremias, ele começa então a entregar mensagens proféticas, e fala da causa do cativeiro, e fala para que o povo deveria se entregar ao cativeiro. Mas antes que ele entrega, antes que dessas mensagens de entrega e do tempo final de Zedequias, o que Deus faz? Deus levanta lá no cativeiro, Deus levanta Ezequiel em 592, 593. Deus levanta o profeta Ezequiel, porque nós vamos ver no capítulo 1 de Ezequiel, diz o seguinte: e aconteceu que no 30º ano, esse 30º ano aqui é a idade de Ezequiel, quando ele completa 30 anos, porque é nessa idade que o sacerdote iniciava o seu ofício sacerdotal aos 30 anos. Daí porque o Senhor Jesus começa então o seu ministério com 30 anos, o ministério sacerdotal, segundo Números, capítulo 4, versículo 3, era com 30 anos que o sacerdote assumia o seu ofício sacerdotal. Então ele começa: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro. Então, no 5º ano de cativeiro, o que nós observamos aqui é que estava no 5º ano que Ezequiel estava ali em Babilônia, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. Ele estava lá em 592, 593 a.C. Foi nesta fase que ele viu os céus abertos e ele teve visão de Deus. E aqui no capítulo ele começa a dizer, quando Deus fala com ele, que ele seria o atalaia de Israel,
ele passa então a ter várias visões. No capítulo 8, ele tem a visão da idolatria, que era a causa de Jerusalém, da queda de Jerusalém. No capítulo 9, ele fala dos castigos que haveria sobre Jerusalém. No capítulo 10, então ele tem a visão dos querubins, a carruagem querubínica, ele tem a visão da glória de Deus, e vê então a saída da glória de Deus, no capítulo 10, versículo 18, até o versículo 22, até o final do capítulo, ele fala aqui da saída da glória. Então a glória sai da casa, a glória deixou a casa, por conta dos pecados de Judá. E após isto, então lá no livro de Jeremias, é que nós vamos encontrar os detalhes, os embates de Jeremias, a oração de Jeremias no capítulo 14, que ele ora e pede por misericórdia. Ele ora a primeira vez, o Senhor Deus diz não. Ele ora a segunda, Deus diz não. Ele ora a terceira vez e Deus diz não para ele. E Deus fala para ele: não me importune mais, orando por esse povo. Então, e Deus já determina que a rejeição estava determinada sobre Judá, sobre a queda final de Judá. E depois Deus começa a dar a Jeremias outras visões relativas ao pecado, à situação. E por fim, no capítulo 24, Deus dá a Jeremias uma visão a respeito dos 2 cestos de figos bons e figos podres, de tão ruim não servia para comer. E que figos bons eram esses? Eram aqueles que foram levados cativo para a Babilônia, porque lá o Senhor ia abençoar, lá o Senhor ia prosperar, lá o Senhor ia fazer grandes coisas e fortalecê-los lá na terra do cativeiro. Mas eram os figos bons. Os que ficassem em Jerusalém eram os figos ruins, figos podres, que não daria para comer. E foi comparado, e Deus pega a figura do rei Zedequias, que havia se rebelado contra Nabucodonosor, como representante desses figos podres, de tão ruim que eram, que não davam para comer. A rejeição final. E Zedequias não ouve a palavra de Deus. Jeremias tenta falar, Jeremias se esforça para falar. No entanto, ele preferiu acreditar nos falsos profetas. Amados, nos dias atuais não é muito diferente disso. Os falsos profetas estão aí entregando mensagens e mensagens proféticas que nunca se cumprirão, porque não são palavras de Deus. Há pessoas que vão para a internet e entregam uma mensagem como se fosse mensagem de Deus, e sai aí todos falando, reverberando essas mensagens, pseudas mensagens de Deus, e não são. Como alguém que profetizou que ia acontecer algo, não sei se em julho ou agosto desse ano, e não aconteceu nada. Depois ele vai na mídia e fala que não foi Deus que falou, e que ele falou da emoção. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Estamos vivendo períodos difíceis. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Deus está irado com a terra. Deus julgará a terra. Deus trará ainda coisas terríveis sobre a terra. A angústia das nações serão evidenciada ano após ano, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus já diz isto, e nós, enquanto igreja, aguardemos o arrebatamento que se aproxima, que acontecerá, quer a pessoa creia ou não, quer a pessoa acredite ou não, pregue ou não, duvide ou não, espere a vinda de Jesus ou não. Ele virá e levará aqueles que o aguardam, que esperam a sua vinda. E a igreja do Senhor está esperando o arrebatamento a qualquer momento que se aproxima, porque já está se aproximando. No entanto, Zedequias não ouviu a mensagem de Deus.
Zedequias não deu ouvidos à palavra. Zedequias preferiu massagear o seu ego com as falsas mensagens, massagear o seu ego com os falsos profetas, mensagens que eram agradáveis aos seus ouvidos, mas eram mensagens de homens e não era a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o que eu quero, não é o que queremos falar ou ouvir, mas é o que Deus quer falar e é o que nós precisamos ouvir. E cabe ao homem receber aquilo que o Senhor tem preparado para ele. E nesta sequência, no capítulo 25, Jeremias então ele fala da duração do cativeiro, que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos duraria o cativeiro, é o que ele diz no capítulo 25. Mas na sequência nós vamos ver Jeremias trazendo profecias a respeito da restauração, Ezequiel trazendo mensagem de restauração. Lá no capítulo 9 do profeta Daniel, ele entende que aquelas cartas escritas por Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos, ele ora então para que aquela profecia se cumpre, e lá no capítulo 9, Deus então revela para Daniel o mistério das 70 semanas concernente à nação de Israel. Então, meus amados, o que nós podemos ver, que esta lição, que traz aqui sobre a queda do Reino do Sul, ela foi, na verdade, ela foi um gatilho para que o Senhor trouxesse outras mensagens proféticas, revelasse coisas ocultas a respeito do futuro. E nós vimos que Jeremias, ele escreve lá no capítulo 4 de Lamentações o que ele viu com seus olhos, o sofrimento, porque no primeiro cativeiro, quando Nabucodonosor leva a primeira leva, ele fica 3 anos de cerco a Jerusalém, mas agora com Zedequias foram apenas 18 meses. Em 18 meses, então Jeremias conta o que ele viu com os olhos e escreve uma lamentação a esse respeito. Mas depois, lá nesse mesmo livro de Lamentações, ele fala: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Mas ele diz ainda, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Quando Jeremias fala isso, caiu a coroa da nossa cabeça, era aquilo que Moisés havia falado, relatado lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 3 e o versículo 7, que diz lá, quando ele traz a ordem de Deus ao povo, concernente à lei, o povo diz: faremos e obedeceremos. Fazer e obedecer era tido como as duas coroas. O povo não fez, o povo não obedeceu. Daí eram as duas chamadas, então, as duas coroas da salvação. E o Senhor Jesus, quando vai escrever a igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento, ele fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardemos a nossa coroa, porque os céus vai abrir e o Senhor Jesus descerá e nós subiremos ao seu encontro. Não resistamos à palavra como resistiu Zedequias. Não venhamos a resistir às mensagens proféticas como resistiram esses reis de Judá, mas guardemos a palavra, guardemos a promessa, porque há esperança para o nosso futuro. E a nossa esperança é Cristo. Como disse Paulo, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.